Olá, turma! Já estamos agora na nossa segunda aula do nosso componente curricular de conservação ambiental. Nessa aula, a gente vai trabalhar, entender um pouquinho o que seria essa abordagem naturalista do meio ambiente. Primeiro, olha que paisagem linda, dá até uma vontade de descansar, meditar, relaxar, né? E o que seria então essa analisar a abordagem naturalista do meio ambiente? É essa um pouco essa concepção que nós trazemos, muito fruto dessa nossa formação, de que o meio ambiente é só a natureza. A gente já falou um pouquinho disso sobre o conceito de meio ambiente e vimos que meio ambiente não é só a natureza. Essa abordagem é dita como uma abordagem naturalista do meio ambiente. É algo que está desconecto. É como se nós separássemos essa visão só natureza, só sociedade, né? Então, isso não é de agora, né? Essa abordagem ela foi bastante utilizada e vivenciada do século XVI até o século XX. Então, muito da nossa história, das nossas ciências, das nossas concepções separavam de fato o homem e natureza como coisas distintas, né? Isso é uma concepção que a gente coloca como cartesiana, como algo que é tido como sempre dividido verdadeiro, né? Como o plano cartesiano, lembra lá da nossa matemática, né? E essa concepção estabelece exatamente que duas partes distintas, ou seja, é como se a natureza e a cultura não se encontrassem, né? Aí traz um pouquinho dessa visão naturalista, né? Que é até encontrada nos textos bíblicos cristãos da criação do mundo. Aí tem Adão e Eva, esse chamado paraíso que depois foi dissolvido com a ideia do pecado, né? O pecado é uma ação humana, né? Então essa concepção ela acaba trazendo algumas dessas divisórias, como o ego e o eco, né? Um dos principais motivos dessa degradação que a gente tem, dos problemas, dos impactos ambientais que temos hoje, né, vai exatamente sobre essa perspectiva de que a natureza e as sociedades são diferentes, ou que há uma superioridade entre uma e outra, como se nós fôssemos donos da terra, dono desse meio natural e que podemos fazer o que for. Olha que charge interessante, né? Que calor, e está calor mesmo aqui agora, nesse período na nossa região. Mas um calor por quê? Será que nós não temos muito a ver com isso? Está aí o madeireiro, depois de cortar tantas árvores aí, cadê a sombra dele, né? Por isso que nós avançamos, né, dessa abordagem naturalista cartesiana para uma abordagem mais sistêmica. Daí, esse autor, o Van Berlavand, é bom interessante que lá no nosso caderno falar um pouquinho sobre esse autor, que ele traz lá em 1950, então é uma coisa recente, né, do século passado, que o ser humano e os animais funcionam como um sistema, né? E um sistema integrado, né? Tá aí a árvore aí para simbolizar isso, que necessita das suas raízes, que necessita do seu nutriente do solo, que precisa de água, precisa de ar, precisa se desenvolver. Então, o desenvolvimento da teoria geral dos sistemas e do meio ambiente passou a ser estudado como um sistema. Então, nosso sistema, nosso meio ambiente é um sistema vivo, que interage com a gente, né? E essa interação ela vai se fortificar a partir de 1960. É uma década onde várias coisas vão se transformar no mundo. Então, o meio ambiente passou a ser estudado como um conjunto de elementos naturais, mas esses elementos naturais também estão incorporados às nossas ações humanas. Olha, então lá vê esse eco e esse ego tem muito a ver com essa situação que nós temos hoje de vários impactos ambientais. Mas para isso, a conservação ambiental e essa visão sistêmica vai nos ajudar. Leia o texto para aprofundar bem, porque nessa pequena aula resumo a gente viu que o meio ambiente tem uma concepção naturalista que explora essa capacidade foi explorada essa capacidade de regeneração, mas a gente viu também que essa abordagem se deu lugar a uma nova visão, uma visão mais integradora, mais inteligente, que se intensificou na década de 60. Faça a leitura do capítulo e, olha, faz parte também do nosso fórum responder essa pergunta. Vá lá e responda. Até mais, até a próxima aula.